Abertura Ruy Lopes, variante Breyer, com cavalo B8. E4 E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a variante abertura Ruy Lopes. Depois de A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre A1, B5, bispo B3, D6, C3, roque, H3, chegamos na variante, posição principal da Ruy Lopes fechada. Cavalo B8 caracteriza a variante Breyer, com a intenção de jogar cavalo D7 e depois torre A8 e bispo E5 segurando o ponto forte E5. E claro, pretendendo a pressão central futura. D4, cavalo de BD7, cavalo de BD2. Uma curiosa situação aconteceu em Judith Polgar Spassky, 1993. O Spassky jogou descuidado torre A8 e a Judith agora poderia ter jogado bispo toma F7, rei toma F7, cavalo de G5, rei G8, cavalo E6, ganharia a dama das negras. Mas depois de cavalo F1, bispo B7, bispo C2, voltou às posições normais e a partida continuou. Bispo B7, bispo C2, torre A8 foi jogada na partida Fedorov e Narkiev, Rússia 2005, que é a partida que nós estamos seguindo. Aqui sempre há esse plano com A4, por exemplo, A4, bispo F8, bispo D3, C6. As brancas continuam procurando os planos de invasão, apesar de ter muitos lances possíveis aqui. Por exemplo, B3, dama C7, as negras continuam com o plano de segurar E5, composição típica dessa variante. Isso aí acabou em empate essa posição em Svidler e Calça em Moscou 2006. Cavalo F1 continuando os planos normais, bispo F8, cavalo G3, segura E4 e ameaça cavalo F5, G6 evitando. Aqui de novo pode jogar o plano A4, né? C5, D5, por exemplo, posição típica da Ruy Lopes errada, Svidler e Piquet 1999. Mas o Fedorov jogou B3. Aqui pode jogar E toma D4 para evitar o D5 rápido, mas depois de C toma D4, C5, D5, a teoria considera essa posição melhor para as brancas, apesar de ter empatado em Morozevich e Mediarov em 102 lances, Moscou 2006. D5 é o lance liberador das negras, mas agora segue bispo G5, H6, e as brancas não tiram o bispo na diagonal grande, jogam bispo H4 permitindo G5. Dá uma linha muito louca, muito agressiva e muito difícil de calcular todas as suas complicações. Aqui seguiu cavalo G5, H toma G5, bispo G5, E toma D4. A ideia principal das brancas é jogar E5 agora. Porque depois de torre E5, torre toma E5, cavalo toma E5, C toma D4, o ataque na ala do rei é muito violento. Bispo apontando para H7, cavalo entrando, a cravada do cavalo F6. O lance considerado melhor para as negras aqui é cavalo C6, que contra-ataca no centro aqui, em vez de ficar numa defesa simples e passiva. Cavalo H5, bispo G7 agora é ruim, devido a dama D3, rei F8, cavalo F6, bispo F6, bispo H6, rei A8, torre A1, e agora o rei negro está com muitos problemas, então correto é bispo E7. Porque se jogar dama D3 agora, cavalo E4 defende tudo. Por exemplo, bispo toma E7, dama toma E7, dama E3, F5. As negras têm uma ótima posição. Então bispo F6, bispo toma F6, dama D3, bispo toma D4. As negras contra-atacam no centro e começam a ficar bem. Dama H7, rei F8, dama H6, cheque. Aqui é possível rei A7 leva outras posições muito complicadas e indefinidas. Por exemplo, torre cavalo C5, pode empatar por repetição de lance com dama F6 cheque, rei F8, dama G7, rei E7, e continuar agora com dama F6 e jogar torre A5, torre toma E5, sacrificando mais uma qualidade. Mas as negras têm rei D6, rei D7, dama G4, recupera uma peça aqui com grande vantagem das brancas. Então correto é rei D6, dama H6, rei E5, dama F4, rei E6, bispo F5, rei E7, dama D4, e posição muito complicada, parece similar com o que vai ocorrer na partida. Rei E8, torre A1, e agora cavalo E5,
jogada em Shirov e Mamediarov 2006, levou ao empate na posição muito complicada. Aqui o Fedorov jogou bispo E7 e tinha a oportunidade de dama G5, que daria vantagem. Por exemplo, rei F8, bispo H7, e o rei negro passaria a ter muitos problemas. Por exemplo, C5 para abrir a sétima fila, torre E7, toma E7, bispo H8. É claro que ele está ameaçando dama G8, mate. Cavalo F4, torre C8, H4, bispo C6, H6, D4, H5 e agora H6, e as brancas estão ganhas. As análises completas dessa linha você pega no site www.casadexadrez.com. Vamos só ver a sequência aqui da partida curiosa com o cavalo G7, rei D7, agora podia seguir com torre toma E7, rei toma E7, cavalo F5, rei D7, cavalo D4, C5, as negras estão melhores, mas o Fedorov jogou cavalo F5, depois de cavalo C6 as negras estão ganhas. Por exemplo, cavalo toma D4, cavalo toma D4, dama F4, agora o simples C5, colocando o resto do exército em jogo, seria vantajoso, mas ele jogou cavalo toma C2, dama toma F7, rei C6, dama G6 cheque, rei C5, dama C2 cheque, rei B6, torre E6 cheque, não rei A7 agora. Rei A7 agora era bom, porque já vencia, já tirava o rei do perigo aqui. Mas preferiu C6, B4, A5, era muito bom ativando a torre pela coluna A mesmo. Mas jogou torre C8, dama C5 cheque, rei C7, F4, rei B8, F5. E agora, será que esses peões vão conseguir ser bloqueados a tempo? Torre C7, F6. Já tinha um torre F7 aqui que era o melhor, mas o Narkev jogou torre D7, deixou passar um torre E7 aqui, depois de rei C7, torre toma, dama F8, D4, F7. O peão F dava um contra-ajuste suficiente pelo menos para empatar, mas dama D4 permitiu dama C7, torre E3, bispo C8, G4, torre H7, rei G2, rei B7, e agora tinha que seguir torre E8 e continuar a pressão. Esse tempo de A3 aqui permitiu dama D8, defendendo a casa E8, rei G3 ainda tinha condições de tentar algo H4, avançando os peões, né? E torre H4 levaria torre E7 cheque, com muitas mais complicações, mas jogou rei G3 e depois de dama H8, rei G2, torre F7, as negras estão completamente ganhas. Vai cair material aí, né? Por exemplo, G5, bispo F5, totalmente bloqueados os peões agora, dama F4, bispo E4 cheque, rei G3, sacrificar mais uma qualidade era muito, né? Dama D8, H4, bispo G6, torre E6, torre D7, dama D4, dama B8 cheque, torre E5, torre D8, dama F4, rei A8, se torre A7, D4, dama B8 troca as damas, rei B8, torre G7, D3 vai promover, e se rei G4 que foi jogado na partida, mesma coisa, D4, F7, sacrifica o bispo agora, dama C8 cheque, D3 com vantagem decisiva para as negras. Fedorov abandonou, está com a peça a mais e o perigoso peão passado.